Nós tínhamos um córrego no fundo da casa, que eu colocava a panela no fogo e levava um punhado de farinha com uma peneira e ia no córrego buscar as piabas quando a gente queria comer um peixe frito. Então eu levava um punhadinho de farinha, uma peneira e só jogava lá, apanhava aquele punhado de piaba e voltava para casa, deixando o arroz cozinhar. Então quando a gente voltava, limpava as piabas e fritava, era tempo que o arroz terminava de secar e o almoço estava pronto. Porque a gente não perdia a roça naquele tempo, que a gente fazia a roça, não perdia. Você colhia, plantar o feijão, colhia, mandar colhia, o arroz colhia, o milho também. A gente desmatava com a foice, juntava aquelas corvadas, queimava, plantava mandioca, plantava o feijão, né? Aquela alimentação saudável, né? O nosso povo vivia na beira de São Francisco, o povo Chacriabá, à beira do rio, né? Uma terra fértil. Porque naquele tempo que eu conheci, o Marimbu era um meio mundo de água, daqui até embaixo, né? E agora a tendência é diminuindo, só secando e vai encoendo e o mato tomando conta. Eu conheci o mato muito verde, muito bom, muita caça, muita coisa, peixe hoje não tem. Hoje, se for lá no córrego, você precisa de uma máquina, de uma retro, né, uma máquina pesada para poder tirar a quantidade de areia existente dentro desses córregos. E hoje, só para colher uma coisinha tem que ser mais na beira do molhado. Se você plantar lá no cerrado, já foi. Porque não tem mais raiz de pau, não tem nada para segurar a terra. Não existe mais as árvores, não existe peixe, não existe caça, está acabando tudo. E daqui 10 anos nós estamos sem água, porque a água está indo embora. Na região da gente tinha muita nascentezinha e tinha muita água. Agora a nascente secou e a gente tem a aldeia lá que está muito em falta de água, sabe? Com muito sofrimento. O Cerrado cobre 1/4 do território do Brasil, é a savana mais biodiversa do mundo, é conhecido como a caixa d'água do Brasil, porque 8 das 12 bacias hidrográficas que correm no país têm nascentes aqui no Cerrado e as taxas de desmatamento no Cerrado estão muito altas. O Cerrado tem sido considerado o celeiro de produção agropecuária do Brasil, de grãos, né? Isso pela sociedade é visto como uma coisa muito positiva, então há um apoio institucional do governo e também da sociedade como um todo. Mas isso tem gerado uma série de impactos que podem ser irreversíveis para o Cerrado, né? Então, as propriedades privadas, elas têm sido massivamente desmatadas e a vegetação nativa do Cerrado tem sido substituída por pasto, por cana, por eucalipto, algodão, milho, mas principalmente soja, né? É o principal grão que é produzido no Cerrado. Para falar do oeste da Bahia, em qualquer lugar que você chega, as pessoas falam, é um grande área de produção de soja, de milho e algodão. E as pessoas? E a diversidade regional? Antigamente, assim, lá atrás, na época de quando meu pai era criança, não tinha isso, né? Falava a solta do gado. Porque o gado que era soltado na Bahia, eles iam para o Goiás. Então todo esse chapadão na parte de cima era cerrado em pé. Com a chegada do agro, ele foi empurrando essas comunidades. Aí foi preciso fechar as áreas coletivas, as mínimas. Existe gente que nesse vale que vocês vieram magiando aí há mais de 300 anos. Gente assim, muito nesse formato de criadores e agricultores. Se vai retratar a história das comunidades indígenas que viviam aqui, aí tem milhões de anos que eu não saberia precisar essa data. E aí, não é que todo mundo solta.
Quem solta é menos, mas a solta é uma das atividades que está dentro do território. Você vê aqui, se você olhar da janela, você vai ver, logo aqui tem umas roças. Então todo mundo que mora na beira desse rio, ele é agricultor ou agricultora, então ele precisa da água para produzir sua roça. O rego são os pequenos canais, né, que o povo tirava do rio, pequenos rios que o povo tirava para poder garantir a agricultura familiar. Então assim, eles tiravam o rego no braço mesmo, na força, para poder fazer suas plantações, que é esse pequeno canal que é retirado do rio. E aí, o interessante é que esses regos, eles são ancestrais, né? Através dele é que molha as plantações. E aí é aquela molhada por inundação, né? Que molha por inundação, a água desce diretamente para o rio novamente. De quando o Estado é Estado, as comunidades são mais velhas do que o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não tem 300 anos. E nós, enquanto fechei, nós estamos aqui há 300. Enquanto indígena e descendente de indígena quilombola, nós estamos aqui desde quando o Brasil é Brasil. Então, o Estado ele é criança em comparação às comunidades. O cerrado ele é enorme, ele tem uma diversidade de frutos e animais que infelizmente estão se acabando por conta do desmatamento, das queimadas. Quando a gente perceber, quando a gente compreender, quando o Estado brasileiro compreender que o território é um todo, nós somos o território, entende? Rio Grande hoje não existe uma gota de água. O Rio Grande, a gente nasceu aqui na beira desse rio, todo mundo sabe nadar. Assim, hoje que eu não consigo ensinar meus filhos a nadar. Mas o que ocorreu é que esse processo de extração da água dos lençóis freáticos e dos piscinões sugou a água, então baixou a vazão do rio. Se você suga a água do lençol, vai perder vazão. E todos os outros rios e riachos que dependem dos lençóis para se alimentar, vai perder água. E foi o que ocorreu aqui. Agora está vindo a grilagem verde. Eles não querem para desmatar, mas fazem CGF, faz tudo em cima das nossas áreas. Então todas as áreas de fecho hoje em dia estão sobrepostas de tudo que não presta. Então as fazendas elas estão tomando conta, pegando esses fechos, que é onde a gente protege, e fazendo reserva legal deles. E aí não é só o CGF que eles fazem. Eles instalam guaritas, coloca um monte de pistoleiro, proíbe os fecheiros de entrar na área, se não for a resistência, não entra. A nossa comunidade ela foi invadida por grileiros e a gente não sabe como, mas eles conseguiram fazer uma grande desmatada dentro de uma área da comunidade, dizendo que tem uma liberação legal. É isso que a gente não consegue entender, como funcionam as leis ambientais, sendo que a área nem pertence ao tal grileiro. Como gestor ambiental e até mesmo como cidadão, a gente fica com muito receio da região do Nordeste goiano repetir o mesmo processo de ocupação desordenada que teve na região do Oeste baiano. Que era um rio que as crianças iam tudo para ele, né? A gente ia para ele e hoje em dia... O problema é dos pivôs, porque está acabando nossa água ali. Porque o povo disse que o pivô, o poço, não atinge água, mas é que essa água nós bebemos é que sobra de baixo. A gente vendeu muito tempo na feira. Né? Teve um tempo que a gente ficou muito empenhado na questão de plantio, só que a gente não teve apoio, não tinha apoio de nada. Aí a gente foi deixando, sabe? 20 e poucos dias sem água, minha vaquinha está tudo morrendo de sede ali, ó, berrando lá, olhando para mim e berrando. Por quê? Não tem assistência aqui. Mas é isso aí.
A gente é pobre, vem lutando, né? Mas... E a gente não consegue produzir sem água, não tem como. Sem água não dá para plantar. O Código Florestal tem uma relação muito complexa com o Cerrado ao permitir que as reservas legais sejam só de 20% no bioma. Isso não quer dizer que os proprietários eles tenham direito a desmatar 80%. Essa eu acho que é a grande discussão que a gente precisa fazer. E o código ainda carece de implementação no bioma, sobretudo em termos de transparência, proteção das águas, proteção dos direitos dos povos também. Uma coisa importante que o código trouxe foi explicitar o uso do fogo. Então isso é um passo muito importante para o reconhecimento do uso do fogo, né? Isso trouxe, principalmente para nós que trabalhamos com gestão do fogo, trouxe uma segurança para conversar com o produtor sobre o fogo, né? E mostrar para ele, né, que nem todo fogo é ruim. O refúgio de vida silvestre Veredas do Oeste Baiano, a gente tem feito queimas prescritas na região do refúgio. Já tem 5 anos das primeiras queimas que foram feitas de fato. A gente fazendo essa queima agora, na época certa, quando vier um incêndio, ele não vai atingir com tanta força, né? A gente precisa começar a olhar qual agenda positiva a gente pode pensar de implementação do Código Florestal, né? Então, por exemplo, quais são os benefícios que podem alcançar os produtores? A gente precisa regulamentar o artigo 41, que prevê vários apoios, principalmente a pequenos produtores, para a implementação do código, e tem um elemento, uma camada do código que chama excedente, né? O excedente, ele é o quê? É além do que é obrigatório preservar. E esse além, ele pode ser pago ao produtor, né? Então, quais são os mecanismos, os instrumentos financeiros que podem apoiar isso? No bioma cerrado como um todo, são 160 e quase 162 mil polígonos que têm excedente, somando um total de excedente de mais de quase 33 milhões de hectares. Isso equivale a 44% do total de excedentes no país. A pressão que o Cerrado sofre é generalizada em todos os biomas, porque as ameaças elas vão se renovando. Acho que uma das principais formas de proteger o Cerrado que a gente tem é mesmo implementando de forma adequada, eficiente e inteligente o Código Florestal, que é um instrumento importante apesar de suas limitações. O Estado precisa cumprir sua missão, precisa fazer valer as leis existentes e a população e a sociedade ter a consciência da importância de manter esse espaço ambiental de pé. Com relação às leis ambientais, eu posso dizer com toda sinceridade que ela é muito bonita, às vezes no papel. Porque se ela funcionasse na verdade, nós não estaríamos com a dificuldade que nós temos hoje, a nossa realidade. A realidade dos ribeirinhos, a realidade do pessoal que mora ali, que depende do cerrado, dos frutos do cerrado. As populações tradicionais carregam consigo conhecimentos ancestrais sobre o domínio das plantas para a utilização de medicamentos, as ervas, as raízes, as águas, a forma de utilizar toda essa cosmosensibilidade do território, né? Portanto, a floresta também é sociedade e as pessoas também são floresta, entende? Então não há essa subdivisão. Isso é preciso que no Código Florestal, na sua implementação, o Estado, que é o implementador, que é o fazedor, que é o efetivador da política, ele compreenda isso. O meio ambiente também tem que ser respeitado não como um objeto, né, mas como uma fonte de vida. E eu acho que essa atualização do pensamento pode parecer muito distante, mas nas conversas que nós tivemos aí com muitas pessoas, isso é natural.
Central do Cerrado ela surge da constatação dessas organizações comunitárias que historicamente têm o domínio sobre o manejo, né, do território, da biodiversidade local, da lida com os produtos, conseguem coletar, processar, conservar e transformar isso em produtos bacanas, mas tem muita dificuldade para comercializar. Ao mesmo tempo, o mercado quer adquirir esses produtos como o baru, o piqui, o babaçu, o jatobá, o coquinho azedo, a mangaba, cagá, e tem muitos outros que ainda são pouco conhecidos pela população. A gente entendeu que era necessário ter uma organização no meio para fazer essa promoção e comercialização dos produtos de forma coletiva, uma vez que individualmente, dificilmente, cada organização dessa no interior do interior conseguiria chegar nos mercados. Nós somos produtores de sementes crioulas. Essas sementes são as sementes nossas mesmo, que a gente planta, nós temos para nosso consumo e repassa para outros agricultores. Hoje as pessoas coletam muita semente que, se o CMBio não tivesse na região e já tinha ido embora também, não tinha essa coletatividade que tem hoje, e acaba sendo um meio de vida para muitas famílias aqui na região, muito mesmo. As áreas de roça que a gente cuida, a gente planta num lugar que não é cerrado. Por causa que no cerrado isso é mais para fruta e planta medicinal, que é onde é que a gente cuida do cerrado para a gente colher as plantas medicinal, que hoje nós temos uma casa de medicina tradicional lá no nosso povo, Jacriabá, onde é que faz os remédios natural. Onde é que tiver aberto você poder produzir, pode produzir, né? Tanto para a gente como para os animais. Mas como eu tenho aqui, como eu preservei aqui, piqui, xixá, manga, os animais vêm comer aqui. Eu acho que o cerrado é uma das nossas únicas chances de futuro, né? A gente está realmente sofrendo um momento bastante apocalíptico e a gente tem uma chance de sequência de vida conservando os nossos biomas, né? E o cerrado, como um bioma central no Brasil, que se comunica com todos os outros biomas, é um bioma que tem uma estratégia, é um bioma estratégico para a conservação de todos os outros biomas. Então, para mim, o cerrado é um passaporte para o futuro, é uma passagem para o futuro. É no meio do cerrado que está tudo aquilo que dá para tirar a sobrevivência. E até muitas nascentes, ela vem até mesmo do cerrado. A gente aqui dá na época da coleta, e tudo que coleta é do cerrado. Se o CMBio não tivesse implantado aqui na cidade, hoje nós não conseguiríamos também ter essa preservação e esse meio de rendimento. Então, o cerrado, para mim, eu defino hoje como vida. É apaixonante viver no cerrado, um ar diferente. O ar do cerrado é diferente, é fresco. Assim, a vida do cerrado ela é sustentável. O cerrado é uma bênção na vida de quem conhece ele. É uma mãe, é um pai, um amigo, é tudo. O cerrado é tudo. O cerrado é onde tem tudo. Lá onde tem a cagaita, o piqui, o jatobá, que o povo estão pegando a semente do jatobá, que é remédio, o baba-timão é remédio, a gente tem que preservar, filmar para eles não botar fogo, não desmatar. Muito bom o cerrado, é um meio de sobrevivência da gente que vive no cerrado, tem muita fruta, a gente vive no cerrado, é uma coisa muito boa. O cerrado para mim representa tudo, né? A vida, o meu lugar de fala, né? Tanto que o cerrado tem cara de mulher. É vida, que é do cerrado onde se brota a água, né? Onde está centralizada as nascentes, onde está centralizada a vida. Então o cerrado para mim é vida, porque a água é vida. Do cerrado a gente tira tudo, até os remédios caseiros a gente tira do cerrado. Então, para mim, o cerrado é uma biodiversidade completa em tudo. E você alimenta e você cura no cerrado, sem contar com aquela força, aquela energia que o cerrado em pé dá para as pessoas. O cerrado é uma forma de sobrevivência, né? É uma forma de sobrevivência. Sem o cerrado, o que vai ser da gente, né? O cerrado é tudo. Para mim é tudo. Eu tenho mais cuidado com o cerrado, né?